7h12, de volta com o Manhã no Ar. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje nós vamos falar sobre os dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer na última sexta-feira, que aponta que quase 6 mil novos casos de câncer devem ser registrados aqui no Amazonas só este ano. A predominância da doença em homens aqui no estado deve ser na próstata. Já no caso das mulheres, o de colo de útero aparece como que mais deve afetar o sexo feminino. Mas como fugir dessa estatística? Qual a melhor forma de prevenir e tratar o câncer em casos já diagnosticados? Para responder essas e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui no estúdio o cirurgião oncológico da Fundação SECOM, Jesus Pinheiro Júnior. Seja muito bem-vindo ao programa Um Ótimo Dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. 6 mil novos casos em um único ano é um dado que assusta muito, né? E esse dado, ele vem numa crescente dos últimos anos, né? Exato. A gente tem visto nos últimos anos, todos os anos aumentando o número de novos casos aqui no Amazonas e no Brasil. Só para aumentar um pouquinho a estatística, o INCA divulgou que entre 2018 e 2019, nós vamos ter 1.200.000 novos casos de câncer no Brasil. E a gente tem uma estatística ainda pior, que provavelmente em 2020, a principal doença que vai matar a população mundial vai ser o câncer, superando as doenças cardiovasculares, que há muitos anos liderava esse tipo de ranking. Hoje, na madrugada, quando eu li a respeito desse assunto, eu fiquei bem assustada, né? A gente pensa, 6 mil novos casos no Amazonas, será que eu sou um deles? Como que funciona essa questão de quem pode ou não ter a doença? É uma espécie de loteria da vida, e aí você vai ter ou não, ou você precisa ter uma predisposição genética, algum fator de risco que pode indicar quem que vai adoecer ou não? Então, a gente tem que explicar um pouquinho sobre o que é essa doença, né? O câncer é uma doença genômica, ou seja, obrigatoriamente tem que ter uma mudança no DNA lá no núcleo da célula para que essa célula perca a capacidade de produzir células novas e células sadias e ganhe uma imortalidade celular, uma imortalidade do mal, né? Então, precisa ter essa alteração genética e ser exposto a fatores de risco. A gente tem uma estatística que apenas entre 10% e 5% dos casos tem uma ligação genética de carga hereditária, ou seja, nasceu já com essa predisposição. Nasceu com essa predisposição. O pai ou a mãe tinham o gene alterado, essa carga genética foi passada para o filho e aí assim por diante, que são os que a gente chama câncer hereditários. Mas na grande maioria esses cânceres são esporádicos, ou seja, você tem uma alteração por um fator exposto ao risco e essa célula ganha essa capacidade. Então, só para você ter uma ideia, a cada 10 pessoas com câncer, 3 estão relacionadas a 5 fatores: sedentarismo, uso de bebida alcoólica, tabagismo, obesidade e exposição ao sol. Agora, essa questão do câncer hereditário, ela tem um tipo de câncer que é mais comum de se tornar hereditário, algum histórico familiar, ou pode ser qualquer tipo de câncer, pode se tornar um câncer hereditário? Não, assim, na verdade, câncer é uma doença heterogênea, na verdade, né? A gente tem quase 150 tipos de câncer, cada um com um comportamento diferente. Alguns têm uma probabilidade de desenvolver essa carga genética, essa hereditariedade. Câncer de mama nas mulheres, então aquela mulher que tem a mãe que teve câncer de mama, uma irmã que teve câncer de mama, ou uma avó que teve câncer de mama, essa mulher pode ter essa alteração genética e precisa procurar ajuda logo. Alguns tipos de câncer de estômago, ou seja, a gente tem uma história. O avô teve câncer de estômago, o irmão tem câncer de estômago, essa pessoa tem que ter um cuidado. E intestino, o intestino grosso, é o modelo mais bem estudado sobre câncer de origem familiar, que a gente chama, que é esse hereditário. O câncer de cólon, o câncer de intestino grosso, tem algumas pessoas que têm uma história familiar muito importante e precisa começar mais cedo do que a população geral a fazer os seus exames de rastreamento.
Tem muita gente que comenta, a pessoa sofreu um baque, depois disso desenvolveu um câncer. Teve uma doença que depois revelou-se ali que tinha um câncer. Isso realmente acontece? São esses fatores que acabam influenciando para que essa alteração no DNA se manifeste? Não. Geralmente, essas doenças que a gente relaciona com o baque são os sarcomas, ou são doenças do tecido mole, do tecido conjuntivo ou do tecido ósseo. Quando bate essa localização, chama a atenção para aquele local. E aí você começa a perceber que ali tem alguma alteração. Já estava alterado. Mas o trauma em si não tem relação com o desenvolvimento ou desencadeamento do câncer em si, né? Algumas doenças podem realmente ser doenças pré-cancerígenas. Elas podem ter a ver com o câncer. Por exemplo, a infestação pelo HPV. Então, a mulher que foi contaminada pelo HPV, ela tem alguma chance de desenvolver o câncer de colo uterino, que é o campeão no estado do Amazonas. Então, você vê que é uma doença viral que pode se transformar, pode ter fatores de risco, pode influenciar no câncer de colo uterino. Existe algum tipo de exame, alguma coisa que a gente possa fazer para ter um diagnóstico se existe alguma alteração no nosso DNA que futuramente pode desenvolver um câncer, ou só mesmo quando de fato essa alteração se mostrar dentro do organismo? Bom, puxando para o lado desse fator hereditário, como a gente está conversando, existem alguns exames que podem determinar se essa pessoa tem ou não essa alteração genética familiar. Mas para isso precisa ter algum histórico. A gente não pode fazer essa pesquisa de alteração genética em todas as pessoas. Por exemplo, eu não tenho história de câncer de mama na minha família, nunca ninguém teve e eu quero fazer uma avaliação genética para ver se eu tenho ou não. Provavelmente não vai ter. Então, essas pessoas que têm a história familiar, essas sim, podem ser submetidas a essa avaliação genética. Mas o que precisa ficar de recado é que existem exames de rastreamento, ou que as pessoas chamam exames de prevenção, mas na verdade é rastreamento, que podem detectar o câncer numa fase muito inicial. E aí sim, né, quando detecta na fase inicial, a gente tem 90% de cura quando detectar nessas fases iniciais. Então o recado é fazer exames de rastreamento para que a gente possa ter uma chance de tratar com menos invasibilidade, com menos ressecções, com menos necessidade de quimioterapia do que naqueles estágios mais avançados. Existe algum tipo de sinal que é comum de todos os cânceres, assim, que pode servir de alerta a partir do primeiro sintoma de procurar o médico? Infelizmente não. O câncer, na maioria das vezes, é uma doença silenciosa. Quando ele vai manifestar sinais e sintomas, dependendo do seu sítio anatômico, ou seja, de onde ele está começando a desenvolver, você tem sinais que podem chamar a atenção. Mas, assim, para ter uma ideia, câncer de mama. Aquela mulher que quando está tomando banho, detectou um caroço na mama. Isso é um alerta, isso é um sinal. Precisa procurar ajuda médica para ver se aquele caroço é ou não maligno, é ou não câncer. E esse desenvolvimento desse tipo de atitude é que a gente precisa fomentar na sociedade. Não só na mama, porque a mama tem um mês só para mama, o outubro rosa, tudo isso. Mas tem outros tumores, o terceiro, o quarto, o quinto colocado no ranking dos mais frequentes, que precisam ser discutidos, precisam ser viabilizados. Queria que a gente falasse agora dos dois tipos de câncer que são mais frequentes aqui no Amazonas. No caso das mulheres, a gente tem o câncer do colo uterino, né? Que inclusive é uma estatística diferente dos outros estados da federação. Manaus acaba sendo líder, inclusive aqui começou-se a campanha de vacinação contra HPV logo na infância para ter uma imunização maior contra esse vírus que depois se estendeu para todo o país. Agora, como prevenir, né? Por que esse câncer é tão incidente aqui na nossa região? A gente não tem muita explicação como é que ele é o maior do estado das federações. A gente tem essa liderança no ranking. Acredita-se que pode ser uma iniciação sexual muito precoce, possa ter a ver com o número de parceiros que as pessoas têm, enfim, a exposição que a mulher tem ao HPV. Então,
Como eu tinha falado anteriormente, o HPV é um grande vilão do câncer de colo uterino. Ele é que desencadeia o começo daquelas alterações do DNA. Portanto, o que a gente precisa fazer é que quando a mulher inicia sua atividade sexual, procure o médico, faça o exame, faça o preventivo. O preventivo chama Papa Nicolau. É um exame especular, indolor, que é muito comum e já está disponibilizado em muitas cidades do Amazonas. A gente tem estatística de quase todos os municípios que fazem os exames preventivos especificamente para o colo uterino. Inclusive a Carreta da Mulher, né, que é um serviço público itinerante que circula nos bairros aqui de Manaus. Agora, no caso dos homens, para a gente encerrar, tem a questão do câncer de próstata, que também é muito frequente aqui na região. Exato. Tem como prevenir? Tem como a gente fazer diagnóstico precoce, né? Então, todo homem, a partir de 40 a 45 anos, começa a se fazer um exame chamado PSA, que é um exame que faz no sangue. Você dosa o PSA no sangue. E, associado a isso, ir a um especialista, urologista, para que faça o toque retal. A associação do exame de PSA com o toque retal consegue fazer diagnóstico precoce em quase 95% dos casos. De sangue a partir de 40 anos e o de toque a partir de que idade? Mesma idade. 40 anos mesma também. idade. A gente fala 40 anos, algumas sociedades, por exemplo, a Sociedade Europeia, fala a partir dos 45 anos, mas o que a gente tem que saber é que aqueles pacientes que já tiveram história de câncer na família, o pai, o avô, os pacientes da raça negra, também tem que fazer diagnóstico precoce, porque são essas pessoas que têm mais chance de ter câncer de próstata. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. De nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que a Fundação SECOM é o braço do governo do estado que tem o controle, que faz a prevenção e que a gente tem tido atitudes em relação a isso. Por exemplo, sábado teve no Adolfo Lisboa, quase 4.000 pessoas foram orientadas e a gente vai continuar isso ao longo do ano. Obrigada, recebi hoje o Dr. Jesus Pinheiro Júnior, cirurgião oncológico da Fundação SECOM. E agora a gente muda de assunto. 3.000 vagas estão sendo disponibilizadas na Vila Olímpica de Manaus para as escolinhas esportivas. Crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência podem se inscrever para participar do projeto. As atividades são organizadas de acordo com a faixa etária dos alunos. E quem tem outros detalhes é a Thea Morel, que está ao vivo. Olá, Thea, como é que faz para se inscrever? É preciso pagar algum tipo de taxa? Bem, Adriane, é preciso pagar uma taxa sim, tem uma taxa de matrícula e uma taxa que serve como mensalidade, mas é uma taxa bem pequena, né? Bem popular, vamos dizer assim, é R$20 para matrícula e a sua mensalidade vai ficar sendo cerca de R$20 também. Uma taxa que é utilizada pela equipe da Vila Olímpica de Manaus para compra de material para as atividades desportivas, né? Como você mesmo falou, são 3.000 vagas, é bem amplo o cardápio, vamos dizer assim, de atividades esportivas que estão disponíveis para a população e a inscrição é muito simples. Ela está acontecendo no auditório da Vila Olímpica sempre a partir de 8 horas da manhã. Sendo que tem alguns critériozinhos no sentido da documentação que vai ser entregue pelas pessoas que querem participar das atividades desportivas da Vila Olímpica de Manaus. No caso, por exemplo, das crianças, que varia aí a faixa etária entre 5 até 17 anos, né? É preciso levar 2 fotos 3x4 e o responsável também precisa levar ou a certidão de nascimento, ou o RG e a declaração escolar. Essa criança ela precisa estar realmente regularmente matriculada em uma escola para poder fazer essa atividade física, sendo que a certidão, o RG e a declaração precisam vir também com uma cópia, com uma xerox. A gente já tinha falado aí das inscrições da ginástica rítmica e da ginástica artística, né? Nessa faixa etária de 5 a 17 anos tem várias outras atividades, voleibol, natação, enfim. Realmente o calendário é bem extenso porque tem atividades que acontecem de manhã, no turno matutino, vespertino e também no turno noturno. E aí para os adultos e principalmente para a terceira idade, a única diferença em relação à documentação é que não precisa entregar, obviamente, a declaração escolar, mas você precisa entregar um atestado médico que comprove que você está apto a exercer qualquer tipo de atividade física ou está apto a exercer a atividade física que você está se matriculando. Então, desde que você entregue essa documentação, é tudo muito simples. São 3.000 vagas, tem vaga para todo mundo. Obrigada, Thea, pelas informações.
E o trabalhador doméstico que não tem vínculo de subordinação e que não exerce a sua função diariamente é considerado diarista. Essa profissão tem aumentado consideravelmente em números nos últimos anos e é sobre esse assunto que a gente vai tratar agora no quadro A Vaga é Sua. Ela é responsável por deixar a casa sempre limpa. A cada serviço, um capricho. Eu gosto de ver tudo limpinho. Eu faço com amor as coisas, né? A gente tem que fazer, né? Erlielza, mais conhecida como Lilica, trabalha como diarista há 9 anos. Chega a cumprir pelo menos 5 horas de expediente por dia. Ela não chega a ter um horário fixo, mas garante que é preciso ter muita força de vontade para tentar agradar a cada diária. Porque cuidar da casa das pessoas requer um cuidado, né? A gente tem que dar o melhor, né, da gente. O problema a gente tem que deixar em casa, né? Se o objetivo maior é agradar a patroa, isso a Lilica já conseguiu. A Rose gostou tanto do trabalho dela que a promoveu doméstica. E é um elogio só. Ela faz tudo com excelência. A casa, assim, quando você chegou, você falou do cheirinho. A casa sempre fica cheirosinha, limpinha. Ela tem muito zelo, assim, pelas minhas coisas, né? E isso, né, deixa a gente satisfeito com o trabalho dela. Eu falo para ela que ela é meu achado, que eu não largo mais ela, né? O serviço de diarista requer 8 horas de trabalho por dia. A profissional desempenha atividades como varrição de ambientes, limpeza de pisos e paredes, aspiração de cortinas e tapetes, além da limpeza de banheiros. Serviços esses que Tatiana executa há pelo menos 20 anos. Ela trabalha por conta própria e também presta serviços para uma empresa terceirizada. E todo mês já tem a sua renda garantida. Depende muito do cliente. Às vezes ele contrata para a gente ir arrumar a casa, a gente vai arrumar a casa. Aí quer passar roupa, vai e passa a roupa. Quer lavar, a gente lava e passa. É sempre assim. A gente varre, passa pano e limpa os móveis, arruma a casa. Quando se fala em limpeza de casa, o mais habitual é que haja a contratação de uma empresa terceirizada capaz de oferecer um serviço mais completo. A principal vantagem para o profissional e também para o dono de casa é que ele vai ter segurança. As profissionais elas vão ter também segurança na prestação de serviço, pois utilizam equipamentos de proteção, que normalmente a diarista por conta própria não utiliza. Nós temos também uma flexibilidade nos horários, né, tanto para quem contrata e para quem presta o serviço. E o melhor de tudo é que uma pessoa, 44 horas, ela vai receber muitas vezes um salário mínimo, ou então mesmo a profissional por conta própria, e terceirizando, a profissional pode receber conosco até R$2.000 mensais. Mas quem tem esse trabalho informal precisa se atentar para algumas regras da nova reforma trabalhista. A diarista ela não tem a proteção legal de que tem uma empregada doméstica. Quando eu falo de uma empregada doméstica, essa que presta mais de 3 dias na semana, que eu controlo o horário dela, que ela é subordinada efetivamente às minhas ordens, essa vai ter direito no futuro a uma aposentadoria, que foi feita até uma emenda constitucional em relação a isso, trazendo a empregada doméstica muito mais próxima do empregado normal, com vínculo empregatício. Já a diarista não, ela vai receber a paga por aquele dia prestado e se ela quiser se assegurar de fazer os recolhimentos previdenciários decorrentes daquela prestação, ela faz como segurada individual ou facultativa. E agora vamos saber onde está o nosso drone nesse exato momento. A gente tem imagens ao vivo lá da zona centro-sul da cidade. Estamos sobrevoando a Tancredo Neves, que no sentido do Parque 10, né? Quem vai seguindo aí nesse sentido é no Parque 10. Na esquerda do vídeo é para quem está saindo ou para quem vai acessar os conjuntos Shangri-La, né? Ou também para quem vai usar essa avenida aí, que é conhecida como Avenida A, para chegar até a Avenida das Torres. Trânsito flui com tranquilidade no sentido de quem segue aí para o Parque 10, quem vai lá para a Bola do Mindu e também no sentido oposto, também para quem segue no sentido Parque das Laranjeiras. Trânsito está uma maravilha aí no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Essa avenida que a gente está se aproximando aqui costuma ter um trânsito muito intenso, principalmente quando estava com aquele período de obras lá no Parque das Laranjeiras. Era a rua utilizada como acesso ao Parque 10, como desvio ali daquela obra próxima à praça de alimentação. Mas agora o trânsito já flui com tranquilidade. Foi mantido um semáforo aí desde a obra que permanece ainda dando esse controle do trânsito na zona centro-sul.
E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem as notícias do esporte, os gols de mais uma rodada do Barezão. O Nacional empatou com o Rio Negro. Já já eu volto em instantes.